Nós ficamos com o estudo de Apocalipse, nós temos caminhado nesse livro. Nosso propósito não é decifrar as questões complexas, mas extrair da palavra de Deus no livro de Apocalipse as mensagens próprias à vida da igreja, a minha vida e a sua vida. Nós já passamos aí por 5 capítulos, e hoje estamos no capítulo 6, vamos começar. É o capítulo onde o cordeiro que foi morto, com toda a autoridade, toma da mão de Deus, no trono, o livro dos propósitos, dos princípios de Deus junto à terra. Nós vimos domingo passado, e ele então, com toda a sua autoridade, como aquele que deu vida pela igreja, que cumpriu, que consumou na cruz do Calvário, a obra redentora do ser humano, dentro do propósito do Pai Celeste, é aquele então que também abre o livro, diz, tira os selos, para que o revelar do Senhor e a vontade do Senhor se estabeleça. Vimos que no capítulo 4, há uma exaltação grandiosa, um júbilo muito grande ao Deus Criador, sustentador de todas as coisas. No capítulo 5, um mesmo júbilo, uma mesma exaltação, entoada por anjos, por homens que comparecem diante do trono de Deus, os anciãos, a igreja, e por todos os seres criados por Deus, um culto, uma adoração ao Deus Redentor, Cordeiro que foi morto, é glorificado, porque com o seu sangue comprou de toda a tribo, língua e nação um povo seu, um povo santo, um povo zeloso de boas obras. Então nós entramos aí no capítulo 6, quando esse cordeiro, com o livro na mão, vai retirar os selos, e dos selos vem a ação da justiça de Deus. Os irmãos vão poder reparar, e as irmãs, que os 4 primeiros selos, vem justiça de Deus misturada com misericórdia, com compaixão, com graça, revelada aos homens na pessoa do próprio Cristo, do próprio Cordeiro. É uma caminhada da igreja, desde o tempo da promessa do Messias, do ministério de Cristo, da ascensão de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. A igreja sendo governada pelo Senhor e sustentada pela sua fé e pela eficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Então nós vamos ver 2 coisas hoje, porque hoje nós vamos ver só os 2 primeiros cavaleiros e seus cavalos. A igreja vai se estabelecer, o reino de Deus vai se estabelecer em Cristo. E vai começar a alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Povos, línguas e nações vão recebendo a proclamação do Evangelho, e mais do que isso, a eficácia do Evangelho na sua vida, na sua história. Seres humanos vão se deparando com a graça de Deus e vão tendo a sua vida mudada, transformada, restaurada. Sua sorte muda, porque o agir de Deus se estabelece na terra, na história. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ver Cristo, então, estendendo o seu reino junto à terra, e o seu reinado. E o Evangelho cresce, o Evangelho se estende, e a igreja alarga suas tendas. E nós vamos perceber que aonde vai o Evangelho, vai também sobre a igreja, sobre os cristãos, junto à terra, a perseguição à igreja. Isso é um fato histórico que nós vamos perceber e que é inegável. Desde o início da história da igreja, quando o Evangelho avança, quando o reino de Deus chega e vai se estabelecendo entre os homens, em cada tribo, em cada língua, em cada nação, em cada povoado, vem vindo atrás dele um ato de perseguição muito duro, que pressiona a igreja, mas que torna a igreja mais pura, que torna a igreja mais pronta, ao desafiá-la no seu testemunho, na sua fé. Então eu quero ler esse texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler apenas os primeiros versículos, os 4 primeiros versículos, para nós meditarmos aqui com os irmãos, dando continuidade sobre os selos. Vamos abrir a nossa reflexão, os selos que tratam do juízo de Deus
da ira de Deus que vem também aos homens. Como já mencionei, então, no começo, como hoje, misturado com a misericórdia, mas depois somente ira, somente juízo, a partir do 5º selo para frente, tá bom? Apocalipse capítulo 6, verso de 1 a 4, o texto está projetado aqui, para que os irmãos que puderem ler daí, conseguirem ler, possam fazê-lo. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias, o façam também. Apocalipse capítulo 6. Os selos cobrem a história da igreja, da ascensão de Cristo à segunda vinda de Cristo. Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se manifestem uns contra os outros, se matassem uns aos outros. Também lhes foi dada uma grande espada. Esse é o texto da nossa reflexão, irmãos, de hoje. Quando nos voltamos para esse texto, eu quero que você leia depois em casa os sermões proféticos de Cristo, ou pelo menos o sermão profético de Cristo. Esse sermão profético de Cristo, ele é relatado pelos evangelhos, em Lucas, em Marcos, também em Mateus. Mateus é o capítulo 24, Marcos é o capítulo 13, Lucas é o capítulo 21. Eu vou mencionar algumas vezes aqui parte do sermão profético de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vai chegar um momento que nós vamos ler alguns versículos lá. Esse texto dos selos, ele vem atrelado ao que o Cristo ensinou no seu sermão profético, quando os apóstolos quiseram saber dele como é que seriam os últimos tempos. Nós dizemos como igreja que nós estamos vivendo os últimos dias, vivendo os últimos tempos. Coisas que Cristo proclamou lá no sermão profético, que nos é revelado e proclamado no livro de Apocalipse e em outros textos da palavra de Deus, vem acontecendo. E dava para João a visão de que a volta de Cristo poderia ser muito eminente, muito próxima, poderia acontecer a qualquer momento. Como surge para nós hoje também. Nós aguardamos e sabemos que a qualquer momento Cristo pode vir. O tempo da história que eles queriam saber, os apóstolos, não lhes foi revelado. Jesus disse: não compete a vós saber o dia, nem a hora. Mas ele passou a mencionar algumas coisas que davam um sinal de que isso estava muito perto de acontecer. Isso poderia acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Quando essas coisas reveladas por Jesus lá no sermão profético e outras reveladas por Deus por intermédio de João no Apocalipse, começa a ser identificado na história do ser humano. E o Apocalipse tem muito a ver com a história da vida humana, os relatos da história humana e a história que nós temos visto também diante dos nossos olhos nos dias de hoje. É coisa para nós, como foi para João lá atrás. Como foi para os apóstolos, quando Cristo falou, quando Cristo mencionou, logo depois da sua ascensão, logo depois que a igreja se estabeleceu a partir de Jerusalém, em Atos capítulo 2. A igreja começou a viver algumas coisas. Então, quero que você tome como uma lição para a semana, lê lá o sermão profético de Cristo. Você pode usar qualquer um desses 3 evangelhos, eles relatam as mesmas palavras, os mesmos acontecimentos. Claro que o fazem às vezes com palavras diferentes, mas são palavras de Cristo, instrução de Cristo, de alerta aos discípulos, quanto às últimas coisas que também haveria de acontecer. No sermão profético, Jesus vai dizer que haveria guerras, que um rei se levantaria contra um outro rei, que um povo se levantaria contra um outro povo, e que às vezes até gente da mesma nação se levantaria contra o próprio cidadão.
daquela nação, que as guerras iam se multiplicar, que elas seriam cada vez mais danosas, cada vez mais medonhas, cada vez mais violentas. Ele fala de tremor de terra mundo afora. Ele fala de epidemias, de enfermidades que assolariam o ser humano, que conduziriam à morte gerações. Ele menciona sobre a perseguição à igreja, dizendo que os cristãos seriam lançados em tribunais e seriam julgados, e se levantariam falsas testemunhas, e a igreja seria aquela igreja pressionada, açoitada, presa, às vezes morta, por causa do nome de Cristo. Jesus vai dizer, por causa do meu nome, sereis afligidos e maltratados, e lançados nos tribunais. Quando você lê, você consegue descobrir essas coisas. E nós vamos verificar que o que a palavra de Deus nos revela hoje no Apocalipse também nos ensina essa mesma verdade. Ele vai falar de perturbações na criação, o sol e a lua que não vão caminhar tão bem quanto o seu curso normal, vai falar de eventos extraordinários que a terra pode viver, envolvendo aí as questões da criação de Deus. Então são aspectos que envolvem o fim dos tempos. Quando você lê lá, quando você olha para o Apocalipse aqui, especialmente nos selos, você vai identificar que as coisas vão se falando. Nós vamos começar hoje, não vamos terminar hoje, mas é bom que você tenha isso em mente junto às coisas. Mas eu quero, antes de começar os selos, lembrá-los de algumas verdades que são importantes para nós verificarmos, lembrarmos, fortalecermos bem na nossa vida, porque João com certeza queria ter isso muito fortalecido. Deus queria que a igreja tivesse, a partir do Apocalipse, isso muito claro na sua mente, antes de falar de justiça, de ira de Deus sobre os homens. E eu quero lembrar essas coisas para vocês. Primeiro, Deus está no trono. Foi o que nós fortalecemos aqui nos 2 últimos encontros. Há um reinado de Deus, há um governo de Deus, há uma soberania de Deus que governa tudo em todo tempo. As coisas saem do nosso controle, elas saem fora da nossa agenda, mas elas nunca vão sair da agenda, do controle, do propósito de Deus. Deus sempre vai estar no trono. Os governos mudam, os impérios caem, Deus continua reinando soberanamente. A igreja tem que saber disso. Até quando a igreja é afligida, até quando ela é maltratada, ela tem que saber o governo de tudo, sobretudo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis é o nosso Deus. Não podemos esquecer dessa verdade. Quem tem o livro tem o controle. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que foi morto, ele tem autoridade para tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, tira da mão direita dele e arranca os selos, porque há autoridade naquele que verteu o sangue, que deu a vida. Ele tem um controle para que as coisas, os planos, os projetos de Deus, os propósitos de Deus se concretizem na terra. É Ele que controla. Às vezes parece que tudo está controlado pelos governantes desse século. Às vezes parece que tudo está no controle do príncipe desse mundo tenebroso, o próprio diabo. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, que Ele não tem ouvido a nossa prece. Mas quando nós olhamos para esse texto, olhamos para essas verdades bíblicas, nós percebemos que não. O Senhor Jesus, Ele tem o controle. Tudo está nas suas mãos. Ele governa. Os eventos do juízo vão vir, mas não passa desapercebido ou fora do controle de Cristo. O castigo sobre a igreja, a perseguição da igreja vai acontecer, mas dentro de um limite, dentro de um propósito que Cristo estabelece, que Cristo permite. Ele sabe quantos vão ser os mártires, quantos vão dar a vida, quantos vão ser presos, quantos vão ser açoitados, pressionados, quantos vão ser cuspidos, zombados. O nosso Deus, o Cordeiro que foi morto, sabe. Ele diz, como eu fui, vocês vão ser. Como o mundo me odiou, o mundo vai te odiar também. E a proposta de Cristo, que conhece tudo, que controla tudo, Ele que sabe o número de todos os mártires, Ele sabe também o porquê que isso está acontecendo.
No que isso vai trazer glória ao nome de Deus, no que isso vai trazer força ao Evangelho e ao testemunho da igreja. Por incrível que pareça, você sabe disso e a história revela isso. Quanto mais a igreja é pressionada, mais puro, mais eficaz é o seu testemunho. Nós não gostamos de perseguição, nós não queremos que a igreja viva perseguições. Nós não queremos ver os nossos irmãos açoitados, mortos, nem lançados nos tribunais para responder em razão da fé. Nós queremos paz. Nós servimos ao príncipe da paz. Mas o tempo mais eficaz da igreja, o tempo de maior pureza da igreja é o tempo da perseguição, é o tempo em que as coisas apertam para nós. É quando nós somos chamados mais à responsabilidade do testemunho. É quando seguir a Cristo se torna para nós um desafio, quem sabe até um risco. Foi nesse tempo que a igreja mais cresceu, foi o tempo que a igreja mais teve mártires. O início da igreja, em percentual de mortos, com a perseguição do Império Romano, foi muito grande. Mas, surpreendentemente, o Império Romano percebe que quanto mais ele mata os cristãos, mais se multiplica o número de crentes. A igreja ia sendo morta. Houve tempo em Roma que não tinha mais lugar, nem madeira para crucificar cristão. E, de repente, o Império Romano percebe o quê? O cristianismo é a maior força religiosa do Império Romano inteiro. E vai lá na frente, em 323, fazer uma coligação com o Império Romano. O Império vai tornar a igreja a religião oficial, o cristianismo. A religião oficial do Império. O princípio que ele perseguiu, o princípio que ele feriu, o princípio que ele maltratou, o princípio que ele matou. Matou sem piedade. Então, Cristo sabe o porquê, irmãos. Até quando nós padecemos por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Pode ser que em algum momento a gente tenha que sofrer, que padecer mais do que aquilo que a gente às vezes padece, na nossa momentânea tribulação, que nada se compara com as glórias que Deus reserva para nós no porvir. Então essa é uma verdade, quem tem o livro tem o controle, mas todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos soberanos. A igreja não pode se esquecer disso. Não tem uma criatura nesse mundo, não estou falando só de ser humano não, mas também de ser humano, de reis, de governantes, de servos, de escravos, mas estou falando também de toda a criação de Deus que glorifica o Senhor com a sua existência. Não tem nada que Deus criou que não siga e não sirva os seus propósitos soberanos. A história é regida por Deus. Cada personagem, cada peça da história, de alguma maneira está contribuindo para que o plano de Deus se realize. A crucificação de Cristo foi formada e criada, estabelecida pela ganância de Judas, que vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata, pelo ciúme dos sumos sacerdotes, que queriam eliminá-lo porque ele era muito mais popular do que eles e lançava luz na sua escuridão, na sua treva, nos seus erros. Vem pela autoridade de Pilatos, que na sua autoridade queria politicamente melhorar a sua condição de aceitação do seu governo junto aos judeus, e identificando Jesus como justo, o crucificou. Não vejo mal nesse justo, contudo condeno a pena capital, a pena maior do Império Romano, a crucificação. Então existe esse propósito, esse agir, e Pilatos chega até a dizer para Cristo: você não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? Para te deixar vivo ou para ordenar a sua morte? Jesus, muito consciente, irmãos, de que tudo é dentro da ação soberana, do governo soberano do Pai, ele disse: nenhuma autoridade seria dada se o Pai não tivesse concedido. Então, essas verdades nós não podemos esquecer, quando nós vamos entrar e abrir os selos, e ver a ação de justiça de Deus, junto aos homens, junto à terra. São verdades preciosas para a igreja. Deus está no trono, Cristo tem o controle,
e as coisas que acontecem no universo inteiro, elas acontecem regidas pela autoridade soberana de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do Deus triuno. Todas as coisas caminham dentro do propósito que Deus tem. A crucificação de Cristo aconteceu. Alguns poderiam julgar como pode o inocente ser condenado e culpado, mas é que Deus enviou Cristo para a cruz. Ele precisava morrer, ele sabia disso. Quando ele consuma, quando ele termina a obra da redenção, vertendo o seu sangue, dando a sua vida, ele faz o quê? Vai proclamar na cruz a sua frase: está consumado, está completo, o propósito do Pai se cumpriu. Pilatos foi um instrumento, o sumo sacerdote também, Judas o traidor também foi, e tudo aquilo que aconteceu porque Deus quis se entregar, Ele quis dar a sua vida, Ele quis verter o seu sangue. É a oferta de Deus em amor à humanidade. Amor de Deus para mim e para você, para todo aquele que crê. Então essas verdades, irmãos, elas têm que ecoar no nosso coração, na vida da igreja. Eis que vem o primeiro cavaleiro, o cavalo branco. Nós já lemos o texto e esse cavalo é cheio de complexidade na sua interpretação. Alguns que acreditam que ele possa ser o anticristo. Outros acreditam que ele é um guerreiro político, governo político, que sai vencendo e para vencer as suas batalhas territoriais humanas, governamentais, tornando a sua nação, quem sabe, um império, seu governo, o governo de um imperador. Aqueles que pensam que é o Evangelho de Cristo que vem vencendo e para vencer, apesar das circunstâncias, apesar da perseguição, nada consegue fazer calar a igreja. Ela alarga as tendas, ela alcança cidades, ela tem uma ação de influência, ela tem uma ação de transformação, ela ganha a simpatia dos de fora, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A igreja cresce, ela é açoitada, ela é afligida, mas Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. O Evangelho vai ganhando tempo, vai ganhando espaço, vai ganhando regiões, vai alcançando vidas, vai restaurando a sorte de muita gente, de muito lugar. A luz vai chegando em meio às trevas. Ninguém segura o Evangelho, essa é uma verdade. Eu não quero cair nas complexidades, nem vou tratar disso aqui, mas eu vou mencionar para vocês o que eu acredito, o que eu creio que é o cavaleiro branco. E vou dar as minhas razões e as razões que eu aprendi com Hendricks, no livro Mais Que Vencedores. Então vamos lá. Capítulo 6, verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro, com um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu ele vencendo e para vencer. Existe uma linha teológica que diz que o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Cristo. E eu creio que é Cristo aqui. Algumas razões para a gente ver isso. Ele segue no cavalo branco, logo após ele vem um cavalo vermelho. E uma das verdades que a igreja vive na sua história é essa: onde Cristo chega com o Evangelho, chega atrás dele a perseguição ao Evangelho. Isso é assim, irmãos, desde Jerusalém. É só se lembrar do primeiro mártir da história da igreja cristã. Quem foi? Estevão. O Evangelho estava em Jerusalém, a igreja crescia em Jerusalém. Estevão era um diácono eleito, um homem cheio de Espírito Santo e de fé. Ele testemunha da graça de Deus, ele testemunha do poder do Evangelho. A perseguição chega até Estevão por parte dos próprios judeus. Ele é apedrejado. Ele glorifica a Deus no tempo da sua morte. Ele roga, como Cristo rogou, àqueles seus algozes, aqueles que o matavam, perdão, misericórdia. Não lhes impute esse pecado. Ele via os céus abertos. É o primeiro mártir. A igreja chega em Jerusalém, e em Jerusalém chega a perseguição à igreja. No capítulo 8, a igreja tem que se dispersar.
ela vai viver o que nós chamamos de diáspora, ela vai sair de Jerusalém, ela vai começar a caminhar por Judéia e Samaria. Aonde vai, diz a Bíblia em Atos 8, onde iam os cristãos, eles iam proclamando as grandezas, as verdades de Deus. A proclamação do Evangelho vai se espalhar, mas vai se espalhar porque a perseguição chegou em Jerusalém. Só fica em Jerusalém os apóstolos. Nós temos que lembrar que a igreja de Jerusalém já estava perto dos 10.000 membros. 5.000 no primeiro sermão, mais 3.000 no segundo sermão, já dá 8.000. Mas alguns outros que Deus foram acrescentando. A igreja era grande, mas ela se dispersa por causa da perseguição. Cristo chega com o Evangelho vencendo, estabelecendo o seu reino. Isso era característica de Cristo. Ele tem vestiduras brancas, ele é o ente santo, ele é o cordeiro puro, ele é aquele que não tem pecado. Atrás dele vem a perseguição ao seu nome, à sua igreja, à fé, ao reino que ele estabelece. Fato inquestionável na história. Nós vamos ver isso um pouco mais aqui à frente. O branco representa Cristo, a coroa representa Cristo, ele tem a coroa da vitória, ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A menção de que aqueles que o servem, daqueles que são fiéis, eles serão também vencedores, usarão vestiduras brancas. Mas há uma menção no próprio Apocalipse que fortalece muito a minha compreensão desse cavaleiro. Primeiro porque esse cavaleiro branco, em momento nenhum, ele é punido, não tem uma força que o vence, não tem uma força que o pune, não pode ser o anticristo, não pode ser um governante humano. Ele pode ser o Evangelho, ou ele pode ser o próprio Senhor do reino, que é Cristo. Porque no capítulo 19, verso 11 a 16, vai falar da segunda vinda de Cristo e vai mostrar Cristo montado num cavalo branco de novo. Como aquele que veio vencendo e para vencer, vai ter essa expressão lá. Cristo é o vitorioso, o guerreiro vitorioso, o Senhor vitorioso, o Rei vitorioso, que reina soberanamente. E ele vem dos céus, mas ele vem montado num cavalo branco. Ele vem triunfante, porque ele triunfa e o Evangelho triunfa com ele. O reino que ele estabeleceu está reinando agora sobre a terra. Então está se tratando de uma caminhada de Cristo e da sua igreja, que está dentro de um contexto de Apocalipse que trata Cristo e a igreja caminhando vitoriosamente, de mãos dadas, sustentadas pelo Cordeiro. A igreja caminha. Nas mãos de Cristo, a igreja se torna luz. Ele sustenta os candeeiros, que representa a igreja. Então é o Evangelho saindo, vencendo e para vencer. Ninguém pode impedir. Nenhum império, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma lei, nenhum governo, nada impede o crescimento do reino de Deus, nenhum naufrágio, nem açoites, nem prisões, nem morte. Porque ele vem e vem com a igreja e vem com o Evangelho como aquele redentor, vitorioso, glorioso, que caminha vencendo e para vencer. A morte não pôde deter, o diabo não pôde vencê-lo na tentação do deserto. O pecado não pôde vencê-lo, ele venceu o pecado na cruz por nós. A vitória de Cristo contra as forças que impedem a caminhada da igreja, que impedem a felicidade do ser humano. O ser humano agora pode se tornar nova criatura, pode viver nova vida, pode vencer o pecado que o vencia, porque Cristo venceu o pecado por nós. Ele pagou o alto preço em favor da nossa vida. Cristo vem vencendo desde o início. Nós vamos ver lá para frente que o diabo tentava impedir o nascimento do Messias. Ele persegue a mulher que vai dar à luz, ele quer impedir e matar a mulher e matar a criança. Quando a mulher dá à luz, ele esquece a criança, e ele vai atrás da mulher que se refugia no deserto. O diabo armou as suas ciladas, as suas situações, para que a promessa de Deus dada aos judeus, especialmente a Abraão, de que seria pai de uma grande nação, de que a partir da sua nação, da raiz de Davi, o leão de Judá nasceria, para se tornar o salvador de todo que crê.
Ele quer quebrar a genealogia de Davi, ele quer eliminar a descendência de Davi junto ao trono. Ele arma as suas ciladas, mas nada consegue impedir a Deus de realizar os seus propósitos, porque Ele é aquele que vence, Ele é aquele que veio vencendo para vencer. Por isso eu acredito que o cavalo branco representa a própria figura de Cristo também. O nosso Salvador vitorioso, glorioso, que venceu, que vence, que vai vencer, porque Ele é o mesmo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro que tem o controle de tudo. E na soberania, e no seu poder e na sua força, Ele vai triunfando, e com Ele triunfa a igreja, e com Ele triunfa o Evangelho. Apesar das dores, apesar das perdas, apesar de tudo, Jesus padeceu a morte, mas venceu a morte. Ele desceu ao Hades, ficou sob o domínio do Hades, mas depois Ele venceu o domínio da morte, e a pergunta de Paulo é essa: onde está o morte, o teu agrilhão, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de quem? De Cristo, o cavaleiro branco que venceu e vem vencendo. Então essa é uma verdade que eu não posso esquecer também. Nosso Redentor é vitorioso, Ele vence sempre. A morte achou que podia vencer, não venceu. O sacerdote achou que ia eliminar o cristianismo. Os ensinos de Jesus de Nazaré iam se acabar. Mas é você que se lembra bem da história da igreja, sabe que no começo eles foram buscar conselho com o mestre de Paulo, um dos principais mestres do tempo dos judeus nos dias de Cristo, Gamaliel. E Gamaliel foi consultado quanto ao movimento cristão. O que você acha? O que a gente deve fazer? Eliminar, extinguir, lutar contra, batalhar contra? Ele falou: se for de Deus, vai perseverar, se não for, vai acabar. É o movimento de Deus. A Bíblia vai vencendo no decurso do tempo e dos anos, apesar das perseguições. A igreja também. Porque nós temos no nosso comando o cavaleiro branco. Ele vem para ser vitorioso. Ele vem com o poder daquele que pode vencer. Porque para ele não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Ele está no trono, Ele controla, Ele governa. O resto é resto. O resto são forças que existem, que lutam, mas que já perdem. Estão vencidas. O cavaleiro branco, que sustenta na vida, no reino, o evangelho glorioso e redentor daquele Deus que muito nos ama, em nosso favor agiu na cruz do Calvário. O cavaleiro vermelho, ele saiu vencendo e para vencer, Cristo à frente, triunfando com o seu evangelho glorioso e redentor. Mas vamos seguir, irmãos, para o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo: vem. E o verso 4 revela: eis que saiu o cavalo vermelho. Seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Cavaleiro vermelho, aquele que vem logo após a presença de Cristo, aquele que vem para perseguir o evangelho e o reino de Deus, aquele que vem para criar mortos e mártires por toda a longa história do povo de Deus e da igreja, aquele que vai gerar uma guerra geral, política, governamental, mas aquele que tem uma guerra muito particular para travar, não se engane não. O propósito é travar uma guerra muito pessoal com a igreja, comigo e com você. Imagine você num exército, e a Bíblia fala que nós somos parte do exército de Deus. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. No mundo ele controla, ele domina, ele manda. Ele movimenta o sujeito para a direita ou para a esquerda, ele faz o que quer. Ele usa as pessoas como instrumento.
para realizar a sua vontade, o seu propósito, enquanto Deus permitir. Porque ele não está acima de Deus, pelo contrário, há uma ação permissiva de Deus que limita a ação do inimigo, e sempre vai ser assim. Da vitória de Cristo para frente é assim. Da morte de Cristo na cruz para frente é assim. E você é parte do exército de Deus, e você entra nesse mundo aí, e você vai lá para tentar convencer o sujeito que é do mundo, que tem um pensamento do mundo, que tem uma ação mundana, que é um instrumento do próprio diabo para ser usado pelo diabo, para influenciar as pessoas, para engrossar as massas, para levar o sujeito a pensar que tudo é possível e que nada é pecado, e que tudo faz parte da vida humana, do correr dos nossos dias e da nossa história, e que a vida é assim mesmo. Você entra lá para convencer o cara de que ele tem que mudar de lado, ele tem que deixar o exército das trevas e ele tem que vir para o exército das luzes. Ele tem que deixar o exército da injustiça e ele tem que passar para o exército da justiça. Ele tem que abandonar o exército da guerra, do conflito, do embate, da aflição, do passar por cima do direito do outro, e ele tem que vir para cá, para o exército da paz, para o exército da justiça. Ele tem que abandonar o ódio e vir para o amor. Como que o diabo nos vê? Ele nos vê como pessoas que não são bem-vindas. Por isso Jesus disse na oração sacerdotal de João 17, vocês, Pai, eles serão odiados pelo mundo, maltratados pelo mundo, porque eles não são do mundo como eu não sou. Então eu não peço que os tires do mundo, que eu preciso deles lá. Mas eu quero que o Senhor os livre do mal, guarda eles um pouco, preserva a vida deles, protege a vida dele lá. O diabo nos vê como terrorista, nós vamos lá para destruir a máquina do mal que ele promove, que ele organiza. Nós vamos lá para desfazer as obras do inimigo, para lançar luz na escuridão que está escondendo as obras ruins, as más obras, os maus sentimentos, os maus propósitos. Vamos lançar a luz para todo mundo ver e tentar corrigir. Vamos mostrar para o sujeito o risco que ele corre no caminho que ele está. Vamos mostrar para ele o caminho, quanto precipício tem, quanto lugar escorregadio, quanto espinho, quanta pedra. Vamos alertar o cara. Então ele não gosta de nós, ele não nos ama, ele nos odeia. Ele trava uma luta contra a igreja. Há guerras, rumores de guerras, nações contra as nações. Mas também há uma guerra muito pessoal do mundo, do diabo, contra a igreja. Onde chega o evangelho, chega a perseguição. Eu já mencionei no começo lá com Estevão. Essa é uma grande verdade histórica, a gente não tem como fugir disso. Mas é isso que Cristo disse. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, Marcos capítulo 13, por gentileza. Sermão profético de Cristo. Os discípulos perguntaram, como é que vai ser os últimos tempos? Marcos capítulo 13, verso 9 a 13 também. Marcos, Evangelho de Cristo conforme Marcos, capítulo 13. Você pode ler esse texto todo em casa, irmãos. Eu quero ler com você só do verso 9 ao 13. Encontraram aí? Começo no verso 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer na presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, se levantarem e vos entregarem, não vos culpareis, com o que haveis de dizer, mas que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será
salvo. Aquele que não negar o meu nome, aquele que manter firme a sua fé, será salvo. Então, irmãos, a igreja, ela vive nesse caminho, onde chega a igreja, chega a perseguição. Chegou em Jerusalém, perseguição em Jerusalém, se estendeu para o Império Romano, nas viagens missionárias, chegou no Império Romano e através do Império Romano. Quando estava em Jerusalém só, o Império Romano não se acomodou, não se importou, mas quando estendeu para o Império Romano começou a perseguir de forma violenta, sanguinária a igreja. Muitos mártires foram feitos. Depois, na Idade Média, veio a Inquisição, a igreja sendo perseguida, sendo morta, sendo ferida, sendo pressionada. Depois, na pré-reforma protestante, nós estamos no tempo da reforma. John Wycliffe, 200 anos antes da reforma, querendo corrigir a igreja mesmo, foi perseguida pela própria igreja, pela própria instituição, ou pela instituição chamada cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, vinculada ao Império, lá atrás, perseguindo o próprio crente, o próprio membro, o próprio clero, porque chama a igreja numa observância da Escritura Sagrada, num retorno à verdade, numa consciência de busca por santidade, de correção de erros. João Hus vive a mesma coisa 100 anos antes da reforma, pré-reformador. John Wycliffe foi preso, ficou aprisionado num lugar bem insalubre, até morrer. John Hus já foi diferente, foi queimado em praça pública para servir de exemplo para aqueles que levantam como hereges contra a igreja. 100 anos antes da reforma. Vem Lutero, é perseguido de morte pela igreja. Quem protege Lutero é o seu amigo, rei Frederico da Saxônia, que o protege naquele castelo onde ele escreve o hino 155, Castelo Forte, que nós cantamos aí. Fala das dificuldades, das circunstâncias duras da vida, das circunstâncias duras até por causa do nome de Cristo, mas do cuidado, da proteção que Deus dá, sendo o nosso castelo forte, no momento da luta, no momento do embate. A igreja, irmãos, ela caminha e o cavaleiro vermelho segue logo depois do cavaleiro branco. Chega Cristo, chega a igreja, chega o evangelho ao longo da história, chega também a perseguição. Uma espada lhe é dada para matar, para ferir, para gerar mártires, bastante mártires na vida, na história da igreja. Segue a história da reforma. Na França vivemos o que chamamos, hoje na história, de o dia de São Bartolomeu. Catarina de Médici vai influenciar o seu filho, que é rei, Carlos IX, a perseguir os huguenotes, reformadores cristãos presbiterianos, que zelam pela sua fé. E a rainha, querendo perseguir a igreja, a favor da igreja católica apostólica romana, vai dizer o que? Eles estão se alinhando com os seus inimigos para vencer o nosso reino, eles precisam ser eliminados. E na França, na capital, vai morrer 5.000 presbiterianos, 5.000 protestantes, só na capital, em Paris, mais 70.000 em todo o país. Vai chegar a 70.000 mortos numa noite, ou duas, 23, 24 de agosto de 1572. Onde chega o evangelho, onde chega a luz do evangelho, onde chega a graça de Deus, onde o cavaleiro branco vem vencendo e para vencer, atrás dele vem um cavaleiro medonho, causando morte, causando dano, gerando sangue, promovendo perseguição, dor e sofrimento. A igreja caminha, irmãos, e caminha sofrendo as suas perseguições. Há mais de 15 anos, a Coreia do Norte é o país que mais persegue, que mais mata cristãos no nosso tempo. Os últimos 15 anos, ela está no primeiro lugar do ranking, a Coreia do Norte. Há irmãos nossos cristãos sofrendo lá, vivendo na igreja que eles chamam de igreja oculta, igreja escondida, igreja das cavernas. Irmãos que vivem o seu evangelho, mas quando são descobertos, são levados para centro de concentração, para campo de concentração e são mortos. Primeiro são maltratados, muito maltratados, para denunciar outros. A China, cortina de ferro, a
cortina de bambu, os países islâmicos, onde o evangelho chega a perseguição. Quando chegou o protestantismo no Brasil, foi perseguido, foi expulso, foi mandado embora, até conseguir se estabelecer. Graças a Deus, a primeira instituição que se estabelece, cristã, de fé reformada, no Brasil, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, com Simon, 1859. Os jesuítas estavam aqui desde 1500. Os cristãos eram chamados de os próprios demônios, com quem os religiosos católicos não deveriam conviver, não deveriam se aproximar. São demônios na terra. Quantas igrejas perseguidas, quanta chacina, quantos templos invadidos, quanta perseguição a Igreja de Cristo passa quando ela sustenta na sua vida a fé autêntica em Cristo Jesus. Um cavaleiro vermelho, que vem com uma espada, que vem para ferir, que vem para maltratar. A espada, irmãos, mencionada aí, não é a espada de guerra, é a espada chamada tutelo. O termo original para essa espada aí não é aquela espada que o guerreiro usa numa batalha comum, convencional de exército. É uma espadinha bem menor, bem pequena, a mesma mencionada em Gênesis 22, quando Isaac está sendo levado para ser sacrificado, e ele pergunta para o pai dele assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o tutelo, a espadinha de sacrifício, a faca de sacrifício, mas onde está o cordeiro? O termo mencionado aqui, que lhe é dado uma espada, ele é dado uma espada para gerar mártires mesmo, para gerar sacrifício, para sacrificar pessoas, sacrificar pessoas que sustentam e querem sustentar na vida a sua fé em Jesus Cristo. Hoje nós vivemos as nossas perseguições, se não num sacrifício real, pelo menos numa tentativa de sacrifício imposto, com algumas leis, com algumas obrigatoriedades que querem nos ser impostas no Brasil, para tentar fazer calar ou impedir um pouco mais o avanço da igreja. Há pouco tempo o ministro do Supremo Tribunal, um dos ministros, Barroso, espero que eu não tenha que responder isso aqui judicialmente também, entrou com um decreto determinando que evangélicos não podem mais entrar em terras indígenas, onde os povos ainda não foram contaminados, influenciados, prejudicados com as doutrinas cristãs. Dia 23 do mês passado. Onde está, fica. Onde não está, não pode chegar. Onde se estabeleceu, estabeleceu. Porque ele julga e menciona no fundamento de que a igreja é prejudicial, de que a presença da igreja, a presença do cristão mata a cultura e mata o índio, porque o contamina levando enfermidades. Olha para o prejuízo que possivelmente o evangelho, a igreja pode estar levando. Mas nós sabemos do que o evangelho leva luz, o evangelho leva salvação, o evangelho leva liberdade, o evangelho leva perdão, leva graça, leva carinho, leva amor, leva justiça e leva paz. Mas aonde chega o evangelho, irmãos? Chega a perseguição. Isso não vai mudar, porque é assim mesmo. Cristo está revelando, Deus está revelando à igreja, para João, de que aquele que vai viver o evangelho vai correr o risco, às vezes, de ser maltratado por causa do nome de Cristo. Pode não ser morto. Em algum país, sim. Está acontecendo a mortandade em alguns países. Pode ter a liberdade de culto que nós temos, mas de alguma forma é pressionado. Um momento ou outro, recebe uma cusparada no rosto. Uma pressão aqui, outra ali. Uma indiferença, uma perseguição de alguma maneira. Por causa do nome de Cristo Jesus. Mas o quinto selo que nós não vamos falar hoje é o clamor dos mártires. Por isso que nós vemos que esse cavaleiro mata cristãos, principalmente cristãos. Ele vem para mostrar a perseguição em razão do nome de Cristo. E os mártires, lá no quinto selo, que nós não vamos falar hoje, vai começar a clamar: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai deixar a gente morrer? Até quando o Senhor vai deixar a perseguição seguir? Até quando? Dali para frente, irmãos, acaba a misericórdia de Deus.
vem ira de Deus e justiça de Deus, misericórdia, compaixão, não é falado mais nesses selos daí para frente. Resposta de Deus, o clamor dos mártires, dos anciãos, das mulheres, das crianças que deram vida, que verteram sangue, que foram alvos do cavaleiro vermelho, do cavaleiro que vem no cavalo vermelho. É resposta de Deus. É Deus dando um basta, é Deus dizendo que agora chega, é Deus dizendo que agora é justiça pura, é ira de Deus sendo derramada. Porque Deus é aquele que sabe até quando isso vai, e por que isso vai, e Ele sabe quando isso termina. E Ele sabe que essa coisa só continua, e o mundo só continua, e a igreja só continua no mundo, porque ainda faltam alguns salvos para serem alcançados, através da proclamação de fé da igreja. Porque essas outras coisas que nós lemos aqui, está tudo acontecendo, tremor de terra, guerra, violência, pandemia, enfermidade, infecção. Isso acontece desde os dias de João com o Império Romano, com as enfermidades que já vêm assolando a terra por gerações. Surge uma aqui hoje, outra lá amanhã. Um dia é a peste negra, o outro dia, o outro tempo é a Covid-19. Só para lembrar o cidadão que as coisas estão acontecendo e que Cristo pode vir. O que falta acontecer? Completar o número de salvos que Deus tem inteiro na sua cabeça. Nós vamos chegar lá, 144 mil mencionado no Apocalipse aqui. Que não é um número literal, mas que dá uma descrição de que Deus tem um número certo dos salvos, que compõe toda a igreja, todo o reino de Deus, que vai reinar com Ele para todo sempre na eternidade. O dia que o último cristão se converter, nós chamamos conversão, né? O dia que a última vida se render a Cristo, reconhecer em Jesus o Salvador, daquele grupo que Deus tem na cabeça, Cristo rompe os céus. Pode ser daqui a 5 minutos. Tem evangelho sendo pregado para muita gente agora aqui. No Brasil, fora do Brasil, na internet, para o mundo. E quem sabe só falta uma pessoa, ou 2 ou 3, um nome, um número, que o Espírito Santo está tocando agora, para levá-lo a Cristo, para fazê-lo render-se aos pés do Cordeiro que foi morto. Se isso acontecer, Cristo rompe os céus. E você vai ver lá, no discurso sacerdotal de Cristo, sermão profético de Mateus 13, que ele fala, olha, o cristão tem que estar preparado, ele pode vir como vem o ladrão. O Senhor da seara veio, estabeleceu a sua seara e entregou para os seus trabalhadores. Mas ele vai vir para pedir conta, ele pode vir a qualquer momento, ele não vai mandar aviso. Ele pode vir, diz Marcos, ou Jesus, no sermão profético, conforme Marcos, pode vir de manhã, pode vir de tarde, ou pode vir de noite. E dependendo aonde você estiver, vai ser manhã, e dependendo aonde você estiver, vai ser tarde, e dependendo aonde você estiver no mundo, vai ser noite. Agora nós estamos à noite aqui, Coreia, Japão está de dia lá. Deus só fala isso, Cristo só revela essas coisas para dizer o seguinte, pode ser a qualquer momento, você tem que estar preparado, a igreja tem que estar atenta, não pode abaixar a guarda, não pode deixar a espada de lado, não pode deixar o testemunho ser vencido pelo inimigo. Temos que estar junto à batalha, defendendo o Evangelho, defendendo a fé em Cristo Jesus. E muitas guerras, irmãos, e muita violência, e muito dano, não só para a igreja, mas para os países do mundo também. Quantas guerras já surgiram por ideologias? Quantas por desejo de lucro financeiro? Quantas guerras foram travadas aí, foram realizadas aí, pelo propósito de expandir a nação, crescer a nação, alcançar mais terras, conquistar mais terras, mostrar mais poder. Quantas guerras foram realizadas por megalomania do ser humano? Quer se mostrar maior que o outro, mais forte que o outro, mais poderoso que uma raça mais pura. Tristemente, a gente fica vendo as histórias das guerras e não tem como mesmo a gente, às vezes, avaliar e não perceber a violência e a crueldade que acontece, e guerras que são promovidas no propósito da promoção da paz.
Nós queremos paz, mas nós fazemos guerra para conquistar a paz. Isso acontece porque eles não têm na vida o príncipe da paz que nós temos. Eles não seguem as diretrizes que o príncipe da paz dá, que o rei maravilhoso do perdão, do amor oferece. O propósito é de paz, mas o caminho é a guerra. Ser humano contra ser humano, vida contra vida. Semelhante contra semelhante. Para ver quem pode mais, para ver quem conquista mais, para ver quem enriquece mais, para ver quem manda mais. E mal sabem eles que no controle de tudo está o Senhor. Esse é o reino que não acaba. Esse é o governo que não sofre queda, que não vive ruína, que não desmorona, como o Império Romano desmoronou, e outros impérios também. Então, irmãos, a gente vê que o tempo vai passando e a proposta é o quê? Desarmar o mundo, acabar com as bombas atômicas. Mas apesar de todo esse esforço, o que a gente percebe é que o maior investimento das nações da Terra é com material bélico. Estão se armando. A proposta é desarmar, mas o investimento é em armamento. Que coisa estranha. Isso não acaba. Porque o Cavaleiro Vermelho, ele vem para sangrar, ele vem para matar, ele vem para arruinar, ele vem para destruir, ele vem para embebedar a terra com sangue. A proposta é desarmar, mas se investe muito mais em armamento, em morte, em material bélico, do que em socorro, do que em proteção, do que em cuidado. Qualquer nação, pessoal. Trabalha muito mais e trabalha falando que está fazendo para proteger o povo. Mas está se armando, se preparando para a guerra. E investindo na destruição da raça humana, do próprio semelhante. Cavaleiro Vermelho, que vem com a espada em punho para sacrificar pessoas. Recebe autoridade para tirar a vida ou para tirar a paz da terra, gerando na terra, no planeta Terra, no mundo, muitos conflitos religiosos, às vezes até forças religiosas combatentes, políticas, militares, governamentais. E guerras que não acabam, e não vão acabar. E vão ser cada vez mais desastrosas, cada vez mais danosas. Na igreja, irmãos, na igreja, nós nunca tivemos um número, não percentual. O percentual foi no tempo do Império Romano, percentual de morte de membros da igreja. Mas em número de mortes, o século XX foi o maior período, o período que mais matou número de cristãos por todo o mundo. Num país aqui ou ali, numa região ou em outra. Mas ainda bem que nós temos por nós quem? Aquele que venceu, que vai vencendo, é Ele que nos protege, aquele que tem o controle de tudo, aquele que está sentado no trono. Por isso que a igreja é sustentada, por isso que a gente pode caminhar, por isso que a gente pode enfrentar as tribulações, as perseguições, enfrentar as nossas lutas, enfrentar o Cavaleiro Vermelho que vem querendo embebedar a terra com sangue, sangue de mártir, sangue de gente crente, sangue de gente de fé, sangue de gente fiel. Não tem problema não. Lutero, no hino 55, Castelo Forte, ele fala, não tem problema. Se eu perder meus pais, se eu perder minha família, se eu perder meus bens, se eu perder a vida, eu sei que Deus reserva para mim uma coisa maior, mais extraordinária. Deus já me deu o melhor, Deus já me deu a salvação, já me deu vida eterna, já me deu vida com Ele, já me deu pertencer ao reino que é dele. As aflições do tempo presente em nada se comparam com a glória que está por vir. Nosso cavaleiro, nosso general, o nosso Senhor, o Cordeiro que foi morto, é aquele que veio vencendo e para vencer. A vitória dele é a vitória nossa. Que Deus, na sua infinita graça, nos ajude a nos manter firmes e fiéis diante das circunstâncias, diante das pressões, diante das possibilidades,
diante das propostas indecentes que queiram nos levar para fora do Evangelho, para fora do testemunho do Evangelho. Que a gente nunca se envergonhe do Evangelho e nem seja vergonha ao Evangelho em tempo nenhum. Mas que sigamos sabendo, onde o Evangelho prosperar, vai chegar o cavaleiro vermelho tentando pressionar, tentando sangrar, tentando ferir. Mas graças a Deus, em Cristo, ele já está vencido também. Tivemos que dar vida, vamos dar vida em favor do melhor projeto de vida que o ser humano pode se envolver. O projeto de Deus, o reino de Deus, que a gente deve buscar em primeiro lugar. As demais coisas Deus acrescenta para nós, vai acrescentando dia a dia, no cuidado que Ele sabe que você, que eu, que nós precisamos também.